Olá pessoal, como vocês estão? Vocês já ouviram falar em gamificação? Pois é, essa aula de hoje, embora tenha esse nome, não é bem para os meus alunos, é para os professores e os futuros professores. Nós vamos falar de gamificação na educação, o uso de jogos na educação. Já estou sentindo daqui que muita gente já gostou dessa aula e vai deixar um joinha, não vai esquecer de deixar o seu joinha nessa aula. E para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, não esquece de se inscrever, aperta esse sininho de notificações para que você sempre seja avisado de uma nova aula. E de vez em quando nós teremos assim, algumas aulas para os professores e para os futuros professores, para que a gente consiga compreender novas coisas, novos elementos e consiga levar isso para as nossas salas de aula, certo? Mas deixa de papo, né? Vamos começar logo essa aula. Roda a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a gamificação na educação. Aí vocês vão me perguntar, como assim, Denise, gamificação na educação? Pois é, o termo, embora seja falado mais a partir de 2010, essa ideia do game, né, e do uso dos games, dos jogos na educação, né? E muita gente atrela a questão dos jogos digitais, né, e a utilização dos jogos digitais na educação. Na verdade, a gamificação está no processo de você utilizar os jogos em um contexto fora do jogo, ou seja, você utilizar um jogo, um elemento que estaria em um contexto específico da diversão, né? E você pegar isso e utilizar na educação. Você usar esse elemento no campo da educação. Mas os jogos, eles não precisam ser necessariamente digitais. Eles podem ser digitais ou podem ser analógicos. Porque, embora se fale isso muito a partir de 2010, os jogos, na verdade, são utilizados na educação há muito tempo. E esses processos de gamificação a gente tem também há muito tempo. Eu venho de uma referência, como já compartilhei aqui com vocês, que é do movimento escoteiro. Eu fui formada dentro de um processo, né, que a gente utilizava bastante o jogo. Então, eu estou no escotismo desde os 11 anos e fui formada como escoteira, né, uma jovem dentro do movimento escoteiro, fazendo muitos jogos e aprendendo a partir do jogo. Afinal, o fundador do escotismo, Baden-Powell, dizia que o escotismo é um grande jogo. E a gente acaba realmente aprendendo dentro desse grande jogo. A gente aprende brincando. No desenvolvimento das atividades de escotismo, a gente acaba participando de muitos jogos. E a partir desses jogos, a gente acaba aprendendo como fazer determinadas coisas, como fazer alguns elementos. E esse é o processo de gamificação, que a gente tanto fala na educação nos dias atuais e o escotismo faz há mais de 100 anos aí. Porque o próprio fundador do escotismo, quando ele foi pensar o movimento escoteiro, ele foi estudar os elementos da educação. E ele percebeu que aquilo que motivava as crianças e os jovens desde a antiguidade até as referências que ele tinha no mundo dele, eram os jogos, as brincadeiras. Era isso que motivava, era isso que chamava a atenção. E a teoria da gamificação na educação traz justamente isso, o engajamento, essa ideia de ter um engajamento naquela atividade a partir do jogo. Então o jogo ele traz muito esse processo de engajamento, de movimentação das emoções. Porque ele mexe com as emoções da gente, quando a gente quer ganhar um jogo, quando a gente está engajado, né, na busca daquele objetivo do jogo, a gente está movimentando isso. Muitas vezes sem perceber, mas a gente está dentro desse processo. E é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. Fique ligado até o fim, para você entender direitinho como utilizar a gamificação na educação. Então, como aplicar, né, os jogos na educação? Como utilizar a gamificação na educação? E trazer todo esse processo de motivação e engajamento para as nossas aulas. E para isso a gente precisa ter alguns entendimentos, né, bem claros na nossa cabeça. Por exemplo, um professor, para poder utilizar de uma metodologia de trabalho, ele precisa conhecer. Então você vai estudar e vai tentar compreender esses elementos. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar referências, eu vou deixar lugares, sites que eu pesquiso jogos, que eu pesquiso diversos elementos, porque como eu sou educadora no movimento escoteiro, todos os sábados, que é o dia que eu realizo a atividade escoteira, eu estou pensando jogos e elementos para atingir alguns objetivos.
E é isso que você tem que ter claro. Você tem que ter esse jogo e esses elementos para atingir o objetivo. Inclusive, vocês podem pegar alguns jogos e algumas coisas que já existem e adaptar dentro da perspectiva que você gostaria de trabalhar. Outra coisa que você precisa ter na cabeça são definições. Primeiro, do contexto que você vai trabalhar, quais são as regras desse jogo que você vai trabalhar. Então, você precisa entender os elementos que formam, que compõem o jogo, para você poder utilizá-los em sala de aula. Por exemplo, se o jogo vai ter uma narrativa, é um jogo que você vai ter uma narrativa como pano de fundo. Por exemplo, na história eu posso utilizar bastante. Eu posso ter uma narrativa a partir de um elemento da história e isso motivar eles para o jogo, para tentar compreender qual é aquele elemento que eu estou tentando passar. Eu estou com um objetivo. Eu estou com um objetivo que eles compreendam alguma coisa. Por exemplo, recentemente eu trabalhei com um jogo de pistas sobre o início do Brasil República e quais foram as questões que fizeram a derrubada do Império no Brasil e o início do Brasil República. Então, para isso, eu fui motivando eles a partir de jogos. Cada equipe, né, recebia uma pista e eles só conseguiam a segunda pista a partir da resolução de qual era aquela palavra-chave. E ali tinha um contexto, uma ideia. Então, você tem que trazer esse contexto, essa ideia, dentro de um objetivo. Trago também a narrativa daquilo, né? E a tecnologia. No caso, a tecnologia que eu utilizei é coisa simples, né? Papel impresso e lápis, caneta, essas coisas que são mais simples. Porque muitas vezes a gente pensa em tecnologia e pensa que a tecnologia é somente o computador, o celular, e não é só isso. Tecnologia é tudo aquilo que melhora essa nossa relação com os diversos elementos da vida, né? Que melhora aquilo como a gente vive, né? Como nós nos desenvolvemos. Então, tudo isso são diversos tipos de tecnologia. Elas podem ser analógicas ou elas podem ser digitais. No caso do exemplo que eu coloquei para vocês, são analógicas, mas poderiam ser digitais. E no caso de serem digitais, vocês precisam compreender esse universo. Porque a gente não pode simplesmente utilizar uma TIC, né, que é a Tecnologia de Informação e Comunicação, que são as TICs. A gente não pode simplesmente utilizar ela por utilizar. Ah, vou para a sala de informática e vou botar os alunos jogando o jogo tal. Não é assim. Tem um contexto, tem um objetivo educacional. Você precisa pensar nisso. Toda vez que você pensa um jogo, um elemento, quando você está, né, para desenvolver, você precisa pensar nesse objetivo educacional que você tem com aquilo. Porque senão, dessa forma, você vai ter um uso reducionista da TIC. O que é um uso reducionista? Você vai reduzir tudo aquilo que você poderia desenvolver e as potencialidades que você teria com aquela tecnologia. Bem assim é quando você utiliza uma metodologia, mesmo que ela seja analógica, vai fazer um jogo, um revezamento em sala de aula, um jogo de perguntas e respostas. Você está compreendendo muito bem todo aquele processo, inclusive como é que vai ser a pontuação, como é que vai ser a premiação da equipe vencedora daquilo. Você precisa ter uma compreensão de tudo isso para poder desenvolver. Então, antes de utilizar um jogo, assim como qualquer metodologia, você precisa entender quais são os elementos que os compõem, antes de colocar em prática e acabar fugindo daquilo que você tinha pensado inicialmente. Hoje em dia nós vivemos muito no mundo do social games, ou seja, jogos de socialização sociais que acabam acontecendo aí nas redes sociais. Hoje em dia nós temos vários desses jogos como o Gartic, que eu vou colocar aqui para vocês verem, e eu vou deixar também na descrição o link dele para caso vocês queiram, né, utilizá-lo depois, que é um jogo que a gente, em vez de utilizar a mímica, que a gente utilizaria, por exemplo, no imagem-ação, você utiliza o desenho para que as pessoas descubram qual é a palavra que você está tentando falar. Isso é muito importante, inclusive em processo de alfabetização, porque às vezes eles não sabem descrever, mas ele saberia desenhar uma bola, um carrinho e algumas outras coisas. Isso é muito importante em processo de criação, processo criativo, de desenvolver a criatividade em sala de aula. A partir do desenho, né, você ouve, olha, a palavra é tal, e você tenta desenhar aquela palavra, isso desenvolve uma série de potencialidades. Outro jogo que eu acho muito bacana, hoje em dia você pode jogar Stop. Stop não. Em bom sergipanês seria um adedonha. Né? Você poderia jogar adedonha, vocês já ouviram falar? É aquele jogo que a gente coloca assim, cidade, nome de pessoa, marca, não sei, vários elementos. E você precisa dizer vários desses elementos com uma letra do alfabeto. Então você pode jogar a sala de aula inteira, criar uma sala virtual e a sala de aula vai jogar dentro dessa perspectiva. Pode formar equipes. Ah, professora, eu tenho
é um tablet para cada 2 alunos na sala, eu tenho um computador para cada 2 alunos. Às vezes a gente tem essas condições, às vezes não tem. Aí você pode jogar assim: "Ah, mas então se eu não tiver tecnologia eu não posso utilizar". Faz no papel. Vocês podem utilizar letras, né, que vocês estejam trabalhando, vocês podem utilizar palavras, coisas, da história, vamos um elemento da história, dos assuntos de história que vocês se lembram. Pode fazer um jogo desse. Assim como eu já utilizei várias vezes, por exemplo, o jogo da forca, palavras cruzadas, eu utilizo bastante e dá muito certo. E não precisa de grandes tecnologias. Esses são exemplos. Inclusive eu vou deixar aí na descrição para que vocês saibam quais são esses exemplos e para que vocês possam utilizar a partir daqui. E os jogos também, eu falei um pouco sobre a questão da narrativa e a utilização dela na história. E por que utilizar a narrativa? Porque a narrativa traz a questão lúdica, né? Traz o aspecto lúdico. Ele vai ficar engajado dentro daquela história. Então esse elemento lúdico é necessário aí nesse processo. Quanto mais novos, eles dão ainda mais certo. Mas não quer dizer que eles são mais velhos ou estão no ensino médio e não vai dar certo. Afinal, a aula que eu mais, assim, me recordo do meu ensino médio era meu professor, com um dia que ele entrou de turbante na sala de aula, falando da influência árabe no nosso dia a dia, nas palavras e uma série de coisas, aquilo me chamou muita atenção e me faz recordar até hoje. Então, mesmo quando nós somos mais velhinhos, a gente também gosta desse universo lúdico, dessa contação de histórias que nos envolve, né, e nos colocam engajados e motivados a participar de uma coisa. E é mais ou menos isso que o jogo faz, porque ele trabalha com as dimensões humanas. Inclusive eu falei disso na aula sobre metodologias ativas e eu vou deixar aqui o card para vocês da aula para que vocês entendam ainda mais, né, sobre as metodologias ativas e o uso delas em sala de aula. Então, o que são essas dimensões, né, da formação humana? São as competências socioemocionais, né? A capacidade da gente trabalhar não só os aspectos intelectuais e físicos, que é mais ou menos por aí onde a escola caminha, mas é trabalhar também outras dimensões. Trabalhar o emocional, o espiritual, o afetivo, o caráter, que são elementos aí fundamentais para a gente estar pensando. E como é que a gente faz isso a partir do jogo? A partir da observação. A gente consegue ver todos esses elementos pelo comportamento deles, né? Desenvolvendo e atuando e trabalhando nesses jogos. Nós temos aí diversos tipos de jogos e a gente consegue compreender aqueles que aceitam as regras, aqueles que não aceitam as regras, aqueles que se desenvolvem assim muito fácil, aqueles que têm a capacidade de ajudar o outro e trabalhar melhor em equipe, aqueles que não conseguem trabalhar em equipe. Então, várias dimensões você pode estar trabalhando aí. E com isso, você vai estar vendo, né, a partir dessas experiências, quais são os comportamentos desses indivíduos em meio a tudo isso. Nós temos aqueles que seguem as regras, eles vão ali focados no objetivo de conquistar o jogo. Alguns são motivados pelas vitórias, ou seja, são aquelas pessoas que não sabem perder. E às vezes o jogo nos serve para aprender a perder. Aprender a perder às vezes é importante, sabe, na nossa vida. Tem aqueles que são motivados a partir das vitórias, então ele só quer vencer. Ele não consegue lidar, né, com o fato de perder. E isso é um processo de aprendizado. A gente acaba aprendendo a perder, né, dentro de todo um processo. Mas quando você não é motivado e você não é colocado em situações assim, você acaba, quando vivencia de primeira essa situação, não sabe lidar com ela. E o jogo serve para a gente simular essa questão, te envolver emocionalmente e te colocar nessa questão, nessa condição, né? E agora? Eu perdi. Como é que eu vou me comportar? E aí você vai aprendendo. Tem uns que são mais cooperativos, ou seja, eles se envolvem mais com os outros, eles ajudam aquele que está com dificuldade. Tem outros que não. Tem outros que são aqueles competidores que não quer saber, ele quer vencer. Ele não quer saber o que ele vai precisar fazer, ele se engaja em vencer. Mesmo que ele perca o melhor amigo nesse processo, mas ele quer vencer. O objetivo dele é chegar ao fim e vencer. E eu posso dizer que também há interseções entre esses tipos de jogadores, ou seja, há uns que são de um jeito e um pouquinho do outro também. Há interseções entre esses tipos de jogadores. E o processo de utilização de jogos na educação serve para a gente criar um ambiente de aprendizagem diferente. E um ambiente de aprendizagem voltado a essas questões socioemocionais, que muitas vezes
em uma atividade assim muito individualista, muito de perguntar, tá ali na prova e você responde aquilo no seu caderno individualmente, e você como professor não consegue visualizar essas questões. Quando você começa a utilizar o jogo e diversas outras metodologias que nós temos hoje para trabalhar, você começa a perceber que essa relação, né, e elementos que muitas vezes você não se dava conta anteriormente e que agora você está ali visualizando a partir do jogo. Então o jogo, pessoal, envolve emocionalmente o indivíduo. Ele acaba sendo motivado para esse ambiente de aprendizagem, ele fica engajado dentro desse ambiente de aprendizagem. Eu percebo muito isso. Às vezes alunos que não tinham engajamento em outro tipo de atividade, nesse tem. E outros também, né? A gente tem que acionar, como eu disse na aula sobre metodologias ativas, a gente tem que acionar campos distintos de aprendizagem. Porque se a gente não fizer isso, a gente só vai estar atingindo um tipo de aluno que aprende daquele jeito que eu sempre faço. Se a gente atinge perspectivas distintas, a gente vai estar atingindo diversos tipos de aluno. Porque o professor é muito disso, a gente vai atirando essas flechinhas e vai acertando em alguns, com conhecimento. Então a gente precisa acertar esses alunos com esse conhecimento, a partir desses diversos elementos que nós vamos utilizando e colocando em nossas práticas. E se eu posso dar uma dica para vocês, é que vocês tornem a aula leve, a sua aula leve, que seja leve para você, que você esteja confortável com aquela metodologia de trabalho, com aquilo que você está fazendo. Eu acredito muito na utilização de jogos na sala de aula, mas para isso a gente precisa utilizar bastante a criatividade. Nesses anos de escotismo como voluntária no movimento há mais de 10 anos, eu já fiz diversos jogos. Já utilizei jogos de vários tipos, como jogos cooperativos, né, jogos onde há cooperação entre a equipe para conseguir chegar a um objetivo, jogos que são mais individuais, que cada um precisa chegar a um objetivo, né? Cada um precisa compor uma série de elementos para chegar ao seu objetivo. Jogos de revezamento, jogos lúdicos, né? Jogos em equipe. Eu tenho utilizado diversos jogos ao longo desses anos e acredito que vocês podem utilizar também, seja qual for a disciplina que você trabalha. Ou se você está trabalhando no ensino infantil ou na universidade. Tem diversas práticas dessas, vários jogos e dinâmicas que você pode sim utilizar em sala de aula. Os jogos servem também para a gente experimentar vários conteúdos e vários elementos que nós estamos trabalhando ali na aula. O jogo serve, por exemplo, quando se faz um revezamento de palavras cruzadas, que cada um da equipe tem que levar uma letra para formar uma palavra. Você está ali experimentando algo que você ensinou, ele está ali desenvolvendo na prática, fazendo aquele revezamento. Ele precisa ajudar a equipe, ele está engajado em ajudar a equipe a conseguir formar aquela palavrinha. E isso que é o engajamento e algo que é importante. E a gamificação, assim como diversas metodologias ativas, elas estão intercalando, elas podem ser utilizadas junto com diversas outras metodologias ativas, como a sala de aula invertida, como aprender fazendo e diversas outras questões. Você pode estar aí utilizando a gamificação. Eu espero contribuir bastante com a prática dos meus colegas e também dos meus alunos da universidade. Isso movimente a docência de vocês, que levem, né, esses elementos para aquilo que vocês fazem no dia a dia. Eu vou deixar aqui na descrição várias referências que vocês podem buscar de diversos elementos, de sites, que podem ajudar nesse processo. Já me ajudaram e tenho certeza que podem ajudar vocês também. A gente precisa compartilhar com o outro um pouco daquilo que a gente sabe, de toda a experiência, de todos os elementos que a gente vem aí trazendo na vida. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele joinha. Cada joinha é muito importante. O canal acaba crescendo mais, os vídeos acabam sendo mais vistos, né? Quando vocês deixam um joinha, quando vocês deixam um comentário e se inscrevem aqui no canal. Essa semana nós já passamos dos 300 inscritos e sei o quanto cada um de vocês é importante em todo esse processo. Então, nós agradecemos e venham, se juntem a nós, cada vez mais para a gente estar aqui compartilhando aulas de história e também essas aulas, né, para a formação de professores com você. Então até a próxima aula aqui do canal Nilu, Professores de História.